Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 36. A promessa do Espírito. Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos para realizar. Proveu Ele assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer apuro, para fortalecer-nos a esperança e certeza, para nos iluminar a mente e purificar o coração. Justamente antes de sua crucifixão, disse o Salvador aos discípulos: Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versos 18 e 16. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, verso 13. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Cristo tomou providência para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado com a luz do céu, possuindo a glória de Emanuel. É seu desígnio que todo cristão esteja circundado de uma atmosfera espiritual de luz e paz. Não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste? As alegres novas de um Salvador ressurreto foram levadas aos mais longínquos recessos do mundo habitado. O coração dos discípulos estava sobrecarregado de benevolência tão abundante, tão profunda, de alcance tão vasto, que os impelia a ir aos confins da terra testificando: Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Ao proclamarem a verdade, tal como é em Jesus, corações se rendiam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos a ela fluírem de todas as direções. Pessoas apostatadas de novo se converteram. Pecadores uniam-se aos cristãos em busca da pérola de grande preço. Os que haviam sido os mais acérrimos oponentes do Evangelho tornaram-se os seus campeões. Cumpriu-se a profecia de que o fraco seria como Davi e a casa de Davi como o anjo do Senhor. Zacarias 12, verso 8. Cada cristão via em seu irmão a divina semelhança de amor e benevolência. Um só interesse prevalecia. Um só objeto de emulação absorvia todos os demais. A única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento de seu reino. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Em resultado de seus trabalhos, acrescentaram-se à igreja homens escolhidos que, recebendo a palavra da vida, consagravam-se à obra de comunicar a outros a esperança que lhes enchera de paz e alegria o coração. Centenas proclamavam a mensagem: O reino de Deus está próximo. Marcos 1, verso 15. Não podiam ser impedidos nem intimidados por ameaças. O Senhor por eles falava, e onde quer que fossem, os doentes eram curados e aos pobres era pregado o Evangelho. De maneira assim poderosa, pode Deus atuar quando os homens se entregam ao controle de seu Espírito. A nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecoste ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quantos deles necessitam e lhe pegarem na palavra. Primeiramente, a unidade perfeita. Notai que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Estavam unânimes, todas as divergências haviam sido postas de lado, e o testemunho dado a seu respeito depois de derramado o Espírito é o mesmo.
Notai a expressão: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Atos 4:32. O espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem animava toda a congregação de crentes. Os discípulos não pediram uma bênção para si, arcavam sob o peso da preocupação pelas almas. O evangelho deveria ser levado aos confins da terra e reclamaram a dotação de poder que Cristo prometera. Foi então derramado o Espírito Santo e milhares se converteram num dia. Assim pode ser agora. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peçam a bênção prometida e virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Qual é a promessa para os que vivem nos derradeiros dias? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Zacarias 9, verso 12. Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Zacarias 10, verso 1. Até ao fim. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da Igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência no universo. Porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é este o meio pelo qual haveremos de receber poder. Porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Pelo batismo do Espírito, deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Devem reunir-se grupos para pedir auxílio especial, sabedoria celeste, a fim de que saibam como fazer planos e executá-los com sabedoria. Especialmente devem os homens orar para que Deus batize com o Espírito Santo os seus missionários. A presença do Espírito com os obreiros de Deus conferirá à apresentação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo poderiam dar. O Espírito fornece a energia que sustenta as almas que se esforçam e lutam, em todas as emergências, em meio do desamor dos parentes, do ódio do mundo e da intuição de suas próprias imperfeições e erros. O zelo por Deus levou os discípulos a darem testemunho da verdade com grande poder. Não deveria esse mesmo zelo levar-nos o coração a ficar possuído da ardente resolução de contar a história do amor redentor de Cristo e ele crucificado? Não há de vir o Espírito de Deus hoje, em resposta à oração fervorosa, perseverante, e encher os homens de poder para o serviço? Por que então se acha a Igreja tão fraca e abatida? É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória, quão rapidamente não seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho. Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar o precioso grão. Meus irmãos e irmãs, pleiteai pelo Espírito Santo.
Deus sustenta toda promessa que fez. Com a Bíblia na mão dizei: fiz como disseste. Apresento a tua promessa. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. Cristo declara: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13. O arco-íris ao redor do trono é uma garantia de que Deus é fiel, de que nele não há mudança nem sombra alguma de variação. Pecamos contra ele e somos imerecedores de seu favor. Contudo, ele próprio nos pôs nos lábios aquela tão maravilhosa súplica: não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias 14, 21. Ele próprio se obrigou a atender ao nosso clamor, quando nos chegamos a ele confessando nossa indignidade e pecado. A honra de seu trono está posta como penhor do cumprimento de sua palavra a nós. Cristo envia seus mensageiros a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos a sua vontade. Anda ele no meio de suas igrejas, deseja santificar, elevar e enobrecer os seus seguidores. A influência dos que creem nele será no mundo um cheiro de vida para a vida. Cristo tem em sua mão direita as estrelas e tem o propósito de fazer com que, por meio delas, a sua luz brilhe, resplandeça para o mundo. Assim quer ele preparar seu povo para serviço mais elevado na Igreja Celeste. Conferiu-nos ele um grande trabalho para fazer. Façamo-lo com fidelidade. Mostremos em nossa vida o que a graça divina pode fazer em prol da humanidade. Quando o Espírito controlar a mente de nossos membros da Igreja, ver-se-ão nesta, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. Os membros da Igreja serão refrigerados pela água da vida, e os obreiros, trabalhando sob as ordens de um único chefe, o próprio Cristo, revelarão seu mestre no espírito, nas palavras, nos atos, e animar-se-ão mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos. Haverá substancial aumento de unidade e amor que testificarão para o mundo que Deus enviou seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada, e ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com maior, muito maior clareza. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade no temor de Deus. Esta instrumentalidade do Espírito de Deus não nos isenta da necessidade de exercitarmos as nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a usar toda a capacidade para a glória de Deus. As faculdades humanas, quando sob a direção especial da graça de Deus, são suscetíveis de ser usadas para o melhor propósito na terra e serão exercidas na futura vida imortal. Para que foi registrada a história da obra dos discípulos, a trabalharem com zelo santo, animados e vitalizados pelo Espírito Santo, senão para que o povo do Senhor hoje daí obtivesse inspiração para por ele trabalhar ardorosamente. O que o Senhor fez por seu povo naquele tempo é exatamente tão necessário e mesmo mais faça pelos seus hoje. Tudo que os apóstolos fizeram deve hoje fazer cada membro da Igreja. E nós devemos trabalhar com tanto maior fervor e ser acompanhados do Espírito Santo em medida tanto maior, quanto o aumento da impiedade exige um mais decidido apelo ao arrependimento.